Oi, Cláudio, tudo bem? Oi, você que está assistindo Santa Receita. Eu sou Ramon Serpa e estou aqui para te dar dicas de confeitaria que vão facilitar a sua vida. A dica de hoje é um muffin com gotas de chocolate. Pensando bem, o muffin, na verdade, ele não é o cupcake, tá, gente? O muffin, ele não leva cobertura. Vai ser desse jeitinho aqui que a gente está mostrando para você. Eu vou te passar agora os ingredientes que a gente vai usar, mas você não precisa anotar, porque vai estar tudo lá no a12.com. Então, entra lá e a receita vai estar passo a passo depois aqui. Então, a gente vai precisar de 150 gramas de gotas de chocolate, uma xícara de manteiga em temperatura ambiente, uma xícara de chá de açúcar mascavo, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de chá de fermento em pó. E a gente vai precisar também de um pouquinho de farinha de trigo para misturar nas gotinhas de chocolate, mas depois eu te falo sobre isso. Então vamos começar. Aqui na batedeira eu vou colocar a manteiga e o açúcar. Vem aqui. Se a manteiga estiver dura, vai ser bem complicado porque ela não vai ficar homogênea quando você começar a misturar com o açúcar e com os outros ingredientes. Por isso é importante deixar ela em temperatura ambiente. E não coloque ela no micro-ondas também, porque se colocar ela no micro-ondas, ela vai derreter e vai ficar líquida. E não é assim que a gente precisa, tá? Vem aqui, coloca o açúcar e vamos bater. E vou colocando os ovos um a um. Vem com o primeiro. Aumenta a velocidade. Segundo ovo. E agora o último ovo e vou bater um pouquinho mais. Agora que isso aqui está batido, eu vou tirar. E agora eu vou misturar o restante dos ingredientes na mão mesmo, tá? É o açúcar, ovo e manteiga, tá? Então agora eu vou adicionar a farinha. Então, aqui, farinha de trigo. É muito importante, gente, que a farinha de trigo esteja peneirada, porque se ela não estiver peneirada, geralmente a farinha de trigo, ela quando umedece, ela fica com umas bolinhas. E isso aqui ela não vai dissolver quando você estiver mexendo aqui. Então, é bem importante que você peneire antes. Fermento e as raspinhas de laranja. E agora, eu vou misturar. Essa mistura, ela vai ficar firme e ela é assim mesmo, tá? Ó, desse jeito. Feito isso aqui, agora eu vou adicionar as gotas de chocolate. Se eu pegasse todas as gotas de chocolate e já colocasse aqui nessa massa, simplesmente, essas gotas elas iam, quando for pro forno, ela vai começar a descer e todas as gotinhas de chocolate ficariam no fundo e o bolo ficaria, a parte inteira de cima do bolo ficaria sem nada. Então, não é desse jeito que a gente quer deixar. E para isso, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui nas gotas de chocolate. Então, deixa eu colocar aqui, ó, aqui, para todo mundo ver. Então, farinha de trigo. E vou pegar uma colherzinha e vou misturar um pouquinho. Essa farinha de trigo vai ajudar a fazer com que as gotinhas não vão pro fundo. Então, feito isso, coloca na massa e agora pode continuar mexendo. Assim teremos gotas de chocolate por todo o bolinho, de cima até embaixo. Olha só, feito isso aqui, ela já está toda misturada e agora a gente vai começar a colocar na forminha. E é muito interessante porque muitas pessoas falam que isso aqui é um cupcake. Na verdade, a diferença de cupcake e muffin é que
O cupcake, ele leva a cobertura e o muffin é apenas o bolinho. E geralmente o muffin ele é mais molhado que o cupcake, porque o cupcake precisa de cobertura e muitas vezes precisa do recheio também. E o muffin ele saiu do forno e é desse jeito que a gente tem que comer. Então essa é a diferença entre muffin e cupcake. Por isso aqui a gente hoje está fazendo um muffin com bastante chocolate, tá? Então eu tenho aqui agora a massa. E eu, para poder colocar a massa na forminha, eu vou fazer de um jeito diferente, porque a gente poderia pegar com uma colher aqui, só que aí a colher ela não daria uma medida exata e ficaria um bolinho grande, um bolinho pequeno, um desse jeito, um de outro, e não é assim que a gente quer ver. A gente quer ver todos os bolinhos iguais, tá? Então agora eu vou pegar um boleador desses de sorvete, que todo mundo encontra em mercado. Esse aqui é um pouco diferente, só que você pode fazer com aqueles mesmos, que são todos de metal, que não tem problema nenhum, tá? Então eu vou pegar aqui como se fosse um sorvete mesmo, uma bola de sorvete, e vou passar a faca por cima para poder padronizar. Então eu sei que aqui tem a quantidade que eu preciso de massa para poder colocar na forminha. Aqui eu já tenho todas as forminhas dentro de uma forma que vão para o forno. Ah, falando nisso, o forno ele já está pré-aquecido a 200 graus, é o que a gente precisa, tá? Então, venho aqui agora, viro de cabeça para baixo e solto essa massa na forminha, desse jeito. Então vamos lá, vem com a próxima, tira o excesso e vem e solta na forminha. Desse jeito fica muito mais fácil padronizar do que se, por exemplo, você fosse pesar uma a uma, então levaria muito mais tempo. Ó, vamos colocar por tudo, não pode deixar nenhum espacinho vazio porque senão não vai crescer como os outros. Então venho aqui, venho colocando toda essa massa. Feito isso, eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por uma média de 30 minutos. Mas é sempre bom ficar olhando para não correr o risco de ficar queimado no fundo. Então, vou colocar aqui no forno. E depois de 30 minutos, o bolinho ele vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu pegar. Então, aqui eu já tenho um muffin pronto. E olha só, ele fica bem fofinho. Você pode ver aqui, ó, a gente vem abrindo e ele fica bem leve, bem fofinho. Ah, aqui, desse jeito. E com as gotinhas de chocolate, desde a parte de cima até embaixo. É muito importante, então, que você coloque a farinha de trigo nas gotinhas de chocolate para não ter perigo de essas gotinhas ficarem todas no fundo. Isso aqui, gente, fica uma delícia. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Fica muito bom. Vale a pena. Você tem que testar essa receita e provar. Eu agora vou falar aqui de boca cheia, desculpa, gente. Mas se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, você pode entrar no Instagram, @RamonSerpa, ou pelo e-mail bolosdoramon@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.